Meus grandes ídolos e heróis, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou tratar de um assunto muito importante e ao mesmo tempo assim, né? Ele é importante tanto para os iniciantes quanto para aqueles que já tocam há algum tempo. Eu vou falar sobre postura de mão. Do que se trata então quando a gente fala de postura? Se trata de como a gente estuda. Então, mais importante do que necessariamente as horas que você passa com o instrumento, tocando, fazendo um som, diz muito mais respeito a como você estuda. Então, qual que é a qualidade do seu estudo? Como você saca que você vai tocar melhor? É só repetindo? É só tocando as mesmas músicas incessantemente? Uma repetição, às vezes até, entre aspas, burra, porque você não vê uma melhora, acaba do tipo, tendo um contato com o instrumento de alguns anos, por vezes, mas na hora de tocar, o som não sai limpinho, ele acaba saindo mais ou menos sujo, as trocas não saem tão claras. Então tudo isso nesse vídeo a gente vai abordar. É muito importante então perceber que a gente vai falar a respeito de mão esquerda, né? Então de como os dedos se organizam sobre as cordas de maneira que o som saia nítido, limpo e a gente consiga tocar com uma maior clareza as notas que nós, enfim, estivermos tocando nas músicas que escolhermos e tudo mais. Além de tudo, o que é importante? Sempre que você for estudar, procura manter uma postura legal quando você estiver sentado, seja na sua cama, numa cadeira, no sofá, em qualquer lugar. Então, sempre apoiar essa curvatura do violão sobre a sua coxa, no caso aqui, né? Os destros sobre a coxa direita e os canhotos sobre a coxa esquerda, tá bom? Então essa adequação do instrumento no corpo, ela é muito importante para que a gente consiga ter uma tocabilidade melhor. Outro detalhe é manter sempre o braço do violão como se fosse num sentido diagonal. Então não necessariamente assim, ó, trazendo muito para próximo do seu corpo. Deixar ele sempre inclinadinho, de maneira que fique essa curva aqui superior na altura do seu peito, o violão numa diagonal para que você tenha uma liberdade do quê? De movimentação do braço. Essa movimentação, e até por isso, até o momento do vídeo eu estou me gravando assim, de busto, né? Vocês conseguem enxergar que existe uma movimentação que ela é de pulso, mas que eu preciso ter uma liberdade no braço para me mover. E assim, tirar um som mais limpo ou mais sujo. Importante que não se trata de força. Muitos músicos, muitos estudantes, eles acabam esbarrando nesse detalhe, achando que tudo se trata de força, do quanto você aperta as cordas, quando na verdade não. Na verdade tem a pressão regular que tem que ser feita sobre as cordas, mas também existe esse detalhe do ângulo de ação, do ângulo de atuação dos seus dedos sobre as cordas. Nesse acorde que eu vou fazer para vocês, é um acorde mega básico, é o acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior é praticamente o primeiro acorde que a gente aprende quando vai tocar o violão. Então, do que se trata o acorde, né? Do dedo 1 incidindo sobre a corda 2, casa 1, do dedo 2 incidindo sobre a corda de número 4, casa 2, e o dedo de número 3 incidindo sobre a corda 5, casa 3. E aí gerando o som do acorde de Dó que todo mundo conhece. O que é importante? Tá só a minha mão exposta aí na lente, na câmera, para que vocês notem que os dedos estão posicionados, porém, agora eu vou mostrar um outro ângulo para que vocês notem como está a minha mão. Mudando a postura para vocês verem, ó, mudando a postura não, o ângulo, né? Vocês vão notar o seguinte, ó, o acorde está formado aqui, como eu mostrei para vocês, só que quando a gente tem essa visão como se fosse da mão do violão para a mão do músico, nós notamos o quê? A palma da mão afastada do braço, ou seja, sem essa pegada estrangulando o braço do violão, como se nós tivéssemos que segurar o violão com muita força. Não, é uma postura, ó, mais relaxada, os dedos formando praticamente um arco por sobre as cordas, notaram? Então, é a ponta dos dedos atuando sobre as cordas e não a polpa, os dedos flexionados por sobre as cordas. Ok?
Notem que, mais uma vez, nesse ângulo, vocês percebem que a palma da minha mão não está colada no braço, ou seja, não é um movimento de estrangulamento desse braço do violão, mas é leve, onde o polegar ele repousa por detrás do braço, né? Nesse encosto realmente que tem no braço, tá? E o polegar fica aqui, repousado. O polegar ele exerce uma pressão leve, mas exerce, justamente para te dar sustentação, enfim, com os seus dedos sobre as cordas. Notem a palma da mão afastada, ok? Do braço. Essa postura é muito importante, galera, para que vocês ganhem envergadura, ou seja, mesmo aqueles que têm o dedo mais curtinho, as crianças, para que consigam alcançar as cordas. Então, quanto mais a sua mão envolver o violão, menor vai ser o seu campo de ação, seus dedos ficarão mais curtos. E quanto mais você der liberdade para a mão repousar, mais você consegue alcançar com esse movimento de balanço, de pêndulo, que será feito com o pulso em conjunto com o braço, por vezes, certo? Outra dica importante, ainda nessa visão por detrás do braço do violão, é onde o polegar fica alinhado em relação aos outros dedos. Então, você músico, quando estiver olhando esse vídeo, vai notar o seguinte, ó, se o violão fosse invisível, o meu dedo polegar ele está alinhado com os dedos 2 e 3, notaram? Ele não está, viram só? Nem alinhado com o dedo 1, que automaticamente já me fez perder envergadura, e nem alinhado com o dedo 4, muito menos, ou fazendo quase que um hang loose, um sinal do Ronaldinho. Ele está sempre alinhado com o dedo 2 e 3, ok? Sempre. Assim, vocês conseguirão, com o violão, distribuir melhor as notas no braço. Agora eu vou colocar o polegar mais para perto do dedo 1. Automaticamente, ó, perdemos um campo de atuação. E quando a gente coloca ele no meio, eu consigo até ganhar mais casas, notaram? Eu consigo ter um jogo melhor de como adequar esses dedos. Porque quando a gente fala sobre violão popular, existe uma certa versatilidade de formas de pegada do instrumento. Então, por vezes, quando nós trazemos de um estudo um pouco mais ortodoxo, mais fechado a respeito de técnica, todos esses detalhes de postura de mão ficam muito mais pragmáticos, ou seja, eles ficam muito mais imutáveis, a gente não pode mexer muito na forma. Em contrapartida, quando a gente fala de violão popular, a gente fala sobre vários ritmos, entre eles do samba ao blues. Então, assim, para cada estilo, para cada ritmo, haverá uma pegada diferente com o instrumento, e isso vai dar um timbre diferente e circunstanciar todo o som que você quer tirar com o seu instrumento. Mas vale lembrar que essas dicas, independente se iniciante ou um músico intermediário, essas dicas servem para justamente que você consiga limpar a técnica. Às vezes, como eu disse, e acontece de ter músicos até mais rodados que já tocam, às vezes numa igreja ou com os amigos, e não conseguem tirar um som legal do violão. E às vezes ficam pensando ser só o violão um problema, ou ser falta de um treino, de uma repetição maior, de tocar mais vezes, e por muitas das oportunidades não. Se trata necessariamente da forma como você estuda, da forma como você se orienta quanto à pegada do instrumento. Então, tudo isso é muito importante para que a gente consiga limpar o som e aí sim tocar, seja os acompanhamentos, dedilhados, com muito mais clareza do som, e aí as pessoas também notarem que você deu uma progredida, que teve um upgrade na sua forma de tocar, na clareza do seu som, e, lógico, consequentemente, arrancar muito mais elogios quando você estiver tocando seu instrumento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ela é uma dica, como eu disse, abrangente, e todos aqueles que curtirem, que assistirem, deem um like aí, deem uma fortalecida, e aqueles que são meus alunos, que estão participando dos grupos no WhatsApp, tiverem dúvidas, podem me chamar lá que eu atenderei a todos. Um grande abraço.